Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, 57 minutos, hoje com Maicon Schaeffer, 33 anos, de Guabiruba. O nosso artista faz dioramas, é isso, Maicon? É isso aí. Boa noite, Buda. Beleza, tudo bem contigo? Tudo certo. Só para explicar mais ou menos, o que seria um diorama? Assim, a definição dele, lá, a primeira que surgiu, ela, em outras palavras, assim, ela diz que é transformar uma cena, né? Uhum. Uma cena, uma foto, por exemplo, uma cena em 2D, e através de efeitos de profundidade e de luz, tu transforma aquilo em 3D, né? Isso na época do teatro, né? Nessa época lá. Mas hoje em dia, assim, depois que isso acabou se difundindo no mundo e as pessoas começaram a fazer cada vez mais, nada mais é do que tu pegar uma inspiração, uma cena, né? Uhum. Continua sendo uma cena, né? Certo. Mas transformar isso num pequeno cenário voltado para muitos detalhes, né? Uhum. A essência do diorama é retratar os detalhes daquela cena, né? Certo. Então, tem que seguir uma determinada escala, né? Tem que ficar algo bem proporcional. E os temas variam, né? Então, cada pessoa, assim, cada cara que faz o diorama ou que curte essa arte, ele tem uma certa preferência em algum tema, né? Sim. Seja ele Normalmente eu ferrograma, vejo né? cinema ou guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Isso, esses temas são bem populares, né? Uhum. E até porque nos próprios filmes, né? Esses Uhum. filmes que usam bastante efeitos especiais, assim, eles mesmo usam dioramas, né, para gravar. Ah, é? Um exemplo assim, o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Certo. Tem várias locações ali em que eles fizeram dioramas, mas claro, numa escala em que cabe num estúdio, né, naquelas salas lá para poder gravar, Uhum. e só que muito reduzida, né? Por exemplo, as torres, as montanhas, né? Certo. E acabam usando esses dioramas no filme, Ah, porque legal. fica muito melhor do que tu digitalizar isso, claro, na época que foi feito o filme, ali 2001, por ali, né? Sim. A tecnologia de efeito especial e computação gráfica não estava tão boa que nem hoje, né? Olha, mas eu Hoje, acho que, particularmente, assim, esses efeitos que são filmados, né, com os aham, dioramas ali que tu mencionou, eles aham. envelhecem muito melhor no cinema do que Ah, efeitos sim, de CGI que fala, né? isso é. Os Uhum. efeitos É de... porque, na verdade, assim, é uma coisa real, só que em escala menor, né? Tu Sim. vai pegar, por exemplo, uma torre que tinha no filme de sei lá, 600, 800 metros ali, se eu não me engano, tu faz ela com 4, 5 metros de altura, consegues um detalhamento muito bom, né? Uhum. E tu faz a filmagem dela com diferente iluminação, diferente sombra, né? E Certo. fica perfeita, né? Uma das primeiras experiências que eu tive com alguma coisa parecida com diorama, e quem nunca viu isso na vida vai lembrar com certeza, é o Minimundo lá de Gramado, Sim, né? aquilo é E um diorama ao ar livre é mesmo. um diorama gigante, né? Uhum. E também eu não sei exatamente onde ficava, se existe ainda, mas a vida da Madre Paulina tinha um diorama ali em Nova Trento. Tu Ah, sim, eu chegasse a lembro. ver? Eu lembro. Tinha aquelas excursões de escola que a gente ia, né? Uhum. E tinha, assim, é que pode ser chamado de maquete, pode ser chamado de pequeno cenário, né? Eu acho que a maquete ela ficou, pelo menos aqui pra gente, mais atrelada à arquitetura, né?
Sim. Uhum. Prédios, as imobiliárias, quando querem vender um prédio, né? Um Isso, é. apartamento. Faz uma maquete, é. Uhum. É. Mas, com certeza, o nome, como tu disse, pequeno cenário, maquete, diorama, Uhum. né? Eu acho que acaba Eu tudo fui sendo a mesma descobrir, coisa, né? eu fui descobrir esse nome diorama mesmo há 2, 3 anos atrás. Até então não sabia que esse era o nome, né? Uhum. A gente montava aqui na matriz da Guabiruba o presépio final do ano ali, né? Tu sempre participou da E montagem do presépio? na verdade foi a partir de 2015 quando eu e a minha na época namorada, né? Hoje esposa, a gente entrou para a coordenação lá da comunidade, né? Uhum. E aí chegou o final do ano, o padre, em conversas com ele disse: eu queria uma coisa diferente, queria fazer um presépio um pouco fora do convencional. Claro, a cena do nascimento ali permanece, né? Uhum. Mas eu queria fazer uma coisa maior, tentando dar uma catequese mesmo, né? Porque no final do Sim. ano, nessa época que antecede o Natal, é chamada de Advento, né? O E aí advento. normalmente é de 20 a 22 dias ali, depende um pouco do calendário, né? Uhum. E aí o primeiro presépio foi um presépio catequético onde a gente fez uma pesquisa de todos os profetas que anunciaram o nascimento de Jesus, né? Uhum. E aí então a gente foi atrás dessas imagens, obviamente que não tem, né? Imagens dos profetas que nem tem dos santos, né? Uhum. Mas a gente achou em São Paulo uma fábrica que fazia imagens de gesso crua. Uhum. Aí a gente começou a pesquisar a imagem dos profetas que tem na internet e Certo. começou a ver quais são os santos que eram parecidos, né? Aí a gente comprou essas imagens cruas, aí um exemplo assim do Abraão, por exemplo. Certo. A gente pegou o São Pedro, né, que estava numa posição assim segurando as chaves na cintura Sim. e uma mão levantada com 2 dedos erguidos assim, né? Que é uma Uhum. meio que padrão assim. É, sempre Só tem os que dois dedos, né? só que aí o Abraão na história, ele tem um episódio que ele vai tentar matar, né, por pedido de Deus, assim, né? Vai tentar matar o filho dele numa fogueira, né? Uhum. E aí ele amarra o filho dele e tal, e a gente pegou um outro santo, então. Aí o que que a gente fez? Onde ele tinha as chaves ali, a gente lixou fora, enrolou Uhum. uma cordinha, e na mão dele erguida a gente pegou um brinquedinho, uma faquinha de um bonequinho, assim, né? Sim. Transformou ela numa adaga, colou ali, então ele estava na posição que ele ia sacrificar o filho dele, né? Certo. E assim a gente foi fazendo com todos os outros. Aí deu um presépio assim de 4 metros por 4, assim, deu Caramba. 16 metros quadrados, né? E Uhum. foi muito bacana assim de fazer, né? Porque tu acaba tendo que pesquisar muita coisa, né? Aí Sim. no ano seguinte foi outro tema e no terceiro ano então a gente fez um presépio que daí o tema era Maria, né? Aí Aham. nesse ali foi mais forte assim essa questão de diorama mesmo, porque a gente pegou todos os momentos em que Maria estava presente na vida de Jesus, assim, nas principais passagens, né? Uhum. Inclusive no nascimento, e fez uma cena para cada passagem dessa e colocou ela numa montanha. Hum. Então essa montanha toda de isopor, ela tinha uns 3 metros de altura, assim, e tinha as 12 cenas é, incrustadas na montanha, né? E Uhum. na base dela era o presépio em si, no caso. E ao redor, assim, então a gente fez uma cidade retratando o cotidiano de Belém e tudo, né? Uhum. Aí a gente fez tudo de biscuit, né? Tem uma mulher ali na Guabiruba que faz as estatuazinhas do pente-níquel, né? E Pra aí bolo eles usam esse biscuit, né? também é bem, bem bacana, assim. Fica uma fisionomia um pouco mais infantil, assim, né? Um pouco mais Uhum. redondinha, mas pro presépio casou bem, assim, sabe? Sim. E aí ali é que foi a maior pesquisa, assim. Ali é que eu descobri que o nome disso era Diorama. diorama. E aí, depois disso, assim, em casa sempre fiz, né? Desde pequeno o presépio, mas aí eu fui vendo que daria para continuar isso de uma outra maneira, não montando no chão, assim, né? Fazer mesmo um cenário, assim, numa base fixa, né? Uhum. E que todo ano, então, eu posso guardar e depois Não precisa jogar colocar fora, em né? não precisa jogar fora. Que o presépio eu já fiz bastante. A gente pegava grama,
grama de verdade, barba de E velho, uhum. cipó, sei lá, uma Tudo que areia, o não cara sei onde. encontrava em casa, né? É. E aí acabava montando com aquele monte de coisa da rua e tinha que jogar fora, né? É, porque era tudo natural, aí É. acabava entende, secando, né? O diorama já não, Aí né? Ele é feito com peças de plástico, de madeira, né? eu até uso alguma coisa natural, assim, por exemplo, uso barba de velho também, uso folhinhas secas, uso musgo, né? Só que Uhum, aí eu faço um tratamento nele com verniz ou com aquele spray fixador de cabelo uhum, para criar um isolante nele, né? certo. E ele dura, eu não vou dizer para sempre, mas ele dura muito tempo com as mesmas características, porque aquilo ali não deixa ele respirar, entende? Sim. Ele, Ele ele meio não que congela, não é congela, né? Mas ele ele retarda plastifica. o. Isso. Ele cria uma camada ali de plástico, de verniz em volta, né? Uhum, E aí ele dura, né? Então, eu até uso bastante coisa natural, assim, né? uhum. Em alguns produtos. Isso já é uma coisa um pouco diferente do normal do pessoal que faz diorama, né? Que eles acabam usando apenas itens industriais, assim, né? É, tipo assim, ó, na Europa e nos Estados Unidos tem bastante lojas Uhum. especializadas nisso, né? Aqui, eu pelo menos não encontrei ainda, salvo essas de aviamentos, de variedades, né? Eles têm uma tradição grande disso como um hobby, né? É uma cultura diferente, assim, já bem mais enraizada, né? Uhum. Começou tudo com essa parte dos trenzinhos elétricos, né? Que desde que foi botado o primeiro trem a vapor em funcionamento, anos depois já surgiu pessoas fazendo ele em escala bem menor, né? As E aí minicidades e coisa, né? isso, então, nesses países, nessas regiões aí, é bem mais antigo isso, né? E muito mais trabalhado, né? Uhum. Mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial ali, em que, falando, né, da parte da Europa ali, que estava tudo destruído e as pessoas, então, não tinham mais condições de construir as casas grandes como Uhum. era antes da guerra, né? Sim. Então, eles acabaram tendo que morar em apartamento, em casinhas menores, né? Que essas é que a gente vê até hoje, nessas construções, né? Uhum. E como o espaço era reduzido, então essas empresas que fabricavam esses trens em miniatura, em escala de 1 para 10, 1 para 20, passaram a produzir menor ainda, né? Aí eles eram chamados de trens de mesa, né? 3,5. Então, a partir dali é que começou a difundir mais ainda o diorama, porque eles compravam os trenzinhos Uhum. e eles mesmo construíam os cenários, né? Os elementos do cenário, as arvorezinhas, e aí Sim. de lá para cá só foi se aperfeiçoando, né? A gente vê hoje na internet tem inúmeros casos, né, de Tem muito. dioramas e eu vejo muito, né? Uhum, Inclusive assim quem quer ficar assistindo alguma coisa para relaxar enquanto tá fazendo outra coisa, né? uhum, A TV ou o computador, sei lá, tá ali só para bonito, como a gente diz. O, sim, o, esse tipo de coisa ela é legal, né? Eu fico assistindo às vezes. Eles, sim, eles construindo e fazendo. Porque eu não sei se tu tens isso, mas hoje em dia, como a gente não acaba não fazendo muita coisa, a gente mora eu moro em apartamento, né? Muita gente mora em apartamento. A gente aham. acaba não tendo trabalhos manuais, não mexendo com madeira ou Tudo fazendo, mais prático, né? não faz horta, não faz essas coisas. E Uhum, o ser humano ele acaba sentindo falta disso, é uma coisa psicológica bem forte. E só de uhum. tu assistir alguém fazer alguma peça em madeira, produzir alguma coisa, né, com ferramentas e tu vê aquilo ali ser feito, já te dá um certo prazer momentâneo, assim. Sim, isso é verdade. E o pessoal, eles capricham assim na edição do vídeo, né? Fazem Nossa, uma boa imagem da construção ali, né? uma das coisas que E, eu sempre gosto é isso, que eles usam umas câmeras boas, assim, e pega aham, muito detalhe da peça, né? sim.
E graças a esses vídeos, assim, é que eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo, né? Porque todo dia, praticamente, eu assisto 1 ou 2 vídeos de pessoas ou no YouTube ou no Instagram, né? Uhum. E, tipo assim, por mais que um tenha uma tendência a fazer mais cenários de guerra, o outro faz mais perímetro urbano, o outro faz miniaturas para RPG, e É. é uma infinidade de tipos, né? Tu conhece ali Então, tu... o Jovem Nerd, né? Aham, sim. Ele tá. Eu lembro que eles fizeram um podcast sobre profissão artesão, era o nome. Aham, E eles entrevistaram várias pessoas que, o cara que fazia faca, o cara que fazia a bainha da faca, né? sim. E ele falou que ele queria fazer dioramas, que ele achava aquilo relaxante. E aí Uhum. o pessoal começou, tu não vai fazer nada, sei lá, começaram a brincar, né? E ele disse, e aí depois ele foi lá, comprou todos os equipamentos Aham. e, E foi. e começou a fazer. E aí ele aproveitou a quarentena, que ele não tinha mais como sair de casa mesmo. Aham. E aí volta e meia ele coloca no Instagram dele ele fazendo peças de RPG, como tu falou. Massa, É. e essa galera do RPG, eles curtem muito, assim, Hum? aquilo que é feito com a mão, né? Aquilo, tipo assim, eles compram o jogo, mas tudo que tem ali, o casezinho para colocar as peças, eles valorizam muito o que eles mesmos fazem ou o que alguém fez à mão, né? Uhum. Então, hoje com as impressoras 3D, tão baratas como estão, né? Sim. E o pessoal acaba fazendo as próprias peças e pintando, né? Uhum. Customizando e tipo assim, eu vou chamar de mercado, mas é um nicho muito rico, né? Uhum. Ele acaba abrangendo um leque muito grande. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela é professora, Certo. e ela olhando assim o diorama, ela disse: "Meu Deus, quando voltar às aulas, eu vou querer fazer, porque para eu explicar para os alunos é muito mais fácil deles entenderem. Aí tu coloca os elementos ali da determinada matéria, depois vai usando o mesmo cenário, só mudando os elementos, né? É professor de É, história? não, é ensino primário, assim, né? Aham. Mas uma coisa é tu vê no livro, só que eles vão poder pegar, entende? Vão poder ver ali na frente a coisa às vezes se movimentando, depende o que for, né? Vê com as mãos, como a gente fala, né? É, isso mesmo, e que nem tu falou, né, tu deu o exemplo teu de morar em apartamento, mas aí tu pega então essas crianças que nem têm mais contato com isso, né? A gente já Uhum. teve contato e lembra, né? Sim. Essas crianças não, então ter esse contato, mesmo que em escala menor, quando pequeno, eu acho que faz toda a diferença no ensino, né? E aí a visão dessa professora foi Uhum. muito bacana, assim, né? Então, às vezes a gente faz uma coisa por hobby ou por gostar e não sabe nem aonde tudo isso vai atingir, né? Com certeza. Cada pessoa na sua área enxerga aquilo ali de maneira diferente, né? Sim. O, o teu Instagram hoje é @artediorama, né? Isso, tudo junto. Tudo junto, Artediorama. Eu estou acompanhando aqui. Aí tem alguns presépios aqui, né? Aham, Mas uma das coisas mais legais, com certeza, é esse pessníquel aqui. sim. E a foto que tu fez aqui, pô, é muito legal, porque é o pessníquel, né? Aham, E aham. ele tá com o Spitzkopf atrás. Sim, sim, Eu acabei tendo o privilégio de morar aos pés do Spitzkopf, né? Uhum, E é outro ponto, assim, da Guabiruba que é bem conhecido, né? uhum. Então, isso que é bacana, tu consegue ir juntando bastante pontos e culturas numa mesma cena, né? Sim, claro. Eu E acho legal aí, porque tu consegue, com esse diorama, com as miniaturas, assim, tu consegue colocar vários elementos, né? Eu comecei a conversar contigo a gente falando do dragão, né? O dragão de Guabiruba, né? sim, aham, Num diorama desse, tu consegue colocar o dragão, tu consegue colocar o colono, né? O que veio para cá, o Pesníquel, o Papai Noel preto, que a gente estava conversando sim. antes. A própria paisagem daqui, né? Que é É. bastante ação e tudo.
Então, assim, pelo menos no meu caso, a intenção não é só fazer um produto ou fazer um cenário ali por fazer, né? Uhum. É ter uma história naquilo ali, né? Sim. Então, se eu vou começar a fazer um diorama, a primeira coisa que eu vou fazer, se é para alguém ou para mim, é tentar imaginar uma historinha que está rolando ali, pelo menos naquele momento que eu estou retratando, né? E Uhum. isso facilita muito o fazer, né? Vem mais ideias. Não, então aqui eu vou colocar um elemento porque a história que eu imaginei, possivelmente, né, a pessoa passou por aqui e deixou cair um pedaço de papel ou deixou cair uma ferramenta que ela estava usando. Sim. Então aquela ferramenta vai estar ali. Tá, Uhum. quem olhar aquilo ali depois de pronto vai pensar, tá, mas por que que esse martelo está aqui no chão? Uhum. Então aquela pessoa vai imaginar uma história diferente, entende? Uhum. Então imagina assim, tu pega uma figura já que é popular na Guabiruba, né, o pence-níquel, né? Uhum. E aí cada modelo de pence-níquel que tem ali é um personagem real de uma pessoa com os seus aparatos ali, né? O seu tipo A sua personalidade, né? Assim, né? Isso, é. Então, tem esse ali com a enxada na mão, tem o outro que tem as chupetas do neném e É, tudo, isso é né? engraçado. É. E sempre que eu via essas imagens, eu pensava assim, cara, eles tinha que ter um cenário para esses personagens ficar assim que condiz com a sua roupa, né? Uhum. Por exemplo, tem o Homem do Saco, tem o Opa e a Oma, que faz Uhum. tudo parte da mesma coleção, né? Sim. Então, imagina cada um ter o seu cenário, né? O seu diorama próprio ali, e cada um vai ter a sua historinha dentro desse diorama, né? E assim é Esse. com tudo, né? Legal. Assim é com o trenzinho de ferro, assim é com o cenário que alguém pede porque tem uma figura de ação, né? Que estava lá na prateleira, e aí, eu quero fazer um diorama para ele porque um Quer exemplo do Fred, Fred Krueger Fred ali, né? é, Fred e cara, o Jason. tem muitos filmes deles, tem muita história, né? Uhum. Então, nesse que eu fiz ali, eu pesquisei um pouco, não sou tão fã assim deles, mas pesquisei um pouco dos filmes e aí tem esse acampamento Crystal Lake ali, né? Sim. Tá escrito na plaquinha ali. Aí pesquisando, eu pensei, pô, vou botar, né, cara, o dono do diorama, o dono das pecinhas ali, ele vai entender o que eu Uhum. colocar ali. Então isso ali acabou sendo uma surpresa, assim, eu tinha feito um esboço para ele, né, um rascunho do que a gente tinha conversado, Uhum. mas essa placa não tava, né? Sim. E aí depois ele viu essa referência, então, pô, na cabeça dele, assim, que é muito fã, vai vir muita lembrança, né? De, Claro. de filme, Eu, de cena. antes de eu ver esse diorama do Fred versus Jason que tem ali no teu Instagram, eu sempre fico às vezes viajando. Meu sonho é comprar um sítio, né? Aham. Eu quero comprar pode ser qualquer um pedaço de mato, qualquer coisa. E e às vezes o cara fica imaginando, assim, sonhando acordado, o que colocaria lá, né? Eu sempre Sim. penso, tem um rancho de madeira, coisa assim, mas beleza. E antes de eu ver o teu diorama, eu estava pensando que eu queria se eu tivesse um sítio, quando eu tenho meu sítio, é melhor falar assim, né? Uhum. Eu quero fazer uma placa de madeira escrito Bem-vindo ao Crystal Lake. Porque quem olhasse ia se lembrar na hora, assim, caramba, é o Será acampamento. que eu entro mesmo ou não, né? Será que eu entro, né, no acampamento do Jason? E quem não vê os É. filmes e não se lembra, não ia dar bola, né? Ia olhar, uma placa Ah, bonita, vai te perguntar, mas nem vai estar aí, né? nem vai entender, né? Mas É. é muito legal isso. Eu sou muito fã desses detalhes que tu fala, né? Das referências, assim. Aham. Que são, no final das contas, eles acabam, como tu disse, contando uma história muito legal, né? Agora, É. o Pessnickel, eu queria falar uma coisa assim, ó. Esse Pessnickel que tu mostrou ali, que tá com a enxada na mão, né? Aham. Ele é mais o Krampus do que o Pessnickel, né? Tu conhece o É, Krampus?
Sim. É mais lá da Alemanha, né? É mais da Áustria, né? Ele é mais peludo. Áustria, da Alemanha. Aham. Áustria, Alemanha, os Alpes, né? Isso. Porque o nosso Pessnickel, ele vem da região ali da Bavária, né? E coisa. O nosso é mais com folha de mato, assim, e barba de velho, né? Esse ali não tem tanta, né? Nós adaptamos, eu acho que assim, ó, é isso que eu queria um dia eu vou fazer esse documentário. Vou deixar registrado aqui que eu tenho um sonho, eu nunca escrevi roteiro, mas eu quero fazer esse documentário. Eu quero ir para a Alemanha, achar um antropólogo e entender como é que era o Pessnickel que saiu de lá. Sim. E veio para cá, porque ele foi adquirir essa característica de mato aqui, com certeza. Como é que ele foi passando por essa transformação, né? Isso, porque essa barba de velho, né? O chifre de boi, eu acho que isso tudo ele ganhou aqui. Lá ele Sim. devia ter um pelo de animal, sabe? Um pelo de Até raposa, porque um pelo de lobo, sei lá. a região é muito mais fria do que aqui é verão, então tinha que ser uma coisa, em teoria, um pouco mais fresca, né? Não que a roupa seja fresca, mas Não, não é. o que usa ali, né, que a gente falou do pelo Eu acho é que um pouco diferente. eu acho que ele foi pegando o que tinha por aqui, sabe? É, tipo assim, tem coisas que tem aqui não se cria lá, né? O pessoal usa essas folhas de caeté, essas folhas de bananeira. É, Isso não tem lá, né? O não tem clima de jeito não nenhum. favorece, né? É, E para nós aqui, o nosso Pessnickel, ele é isso, tem que fazer com isso ali, né? Para ele ficar característico, né? sim. Um Pessnickel sem barba de velho não é um Pessnickel, por exemplo. Não tem. É. Sem aquele catuto, né? Alguns têm um... Quando os primeiros que eu via eram um catuto e o capacete era um catuto, né? A Aham. máscara. E aí eles A cuia, né? colavam a cuia, é. Aí eles Uhum. colavam o pelo ou alguma coisa ali em volta para ficar animal mesmo, né? Sim. E prendia os chifres. Mas uma coisa interessante, tu já assistiu aquele seriado americano The Office? Não assisti. Mas olha só, tem um personagem que é o Dwight Schrute, que ele é da região da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é uma região que Aham. foi colonizada por alemães também. E num episódio da primeira temporada, ou da segunda, não me lembro direito, que é o Natal lá deles, Natal desse seriado, do The Office, Aham. todo mundo vai fantasiado de Papai Noel e coisa, ele vai de Belsnickel, Ah, é? com B. Que massa. E ele fala que é uma tradição da Pensilvânia, que é a cidade, Uhum. que é o estado de onde ele vem, da região de onde ele vem, e ele fica com um galho, dando porrada em quem passa. Ah, eu botei aqui, tô vendo ele agora. Só que é diferente, né? Sim. Ah, quando foi o último Natal ali, eu não sei qual foi o jornal que fez uma matéria. Uhum. A reitora da Unifeb ali, ela parece que foi ela que pesquisou bastante sobre isso, né? Uhum. E aí a origem dele lá na Alemanha, na Áustria, tem o Penznickel, né? O nosso aqui. Uhum. E tem um outro, que eu esqueci o nome agora, que ele é muito parecido com esse que tu estás falando do seriado aí. Ele é uma figura um pouco mais humana, né? Uhum. Só que ele seria o nosso Sackman aqui, nosso homem do O homem saco. do saco, né? É, então tem mais do que um personagem por causa de determinadas regiões, né? Mas todos eles são ajudantes do São Nicolau, né? Sim. Sempre São Nicolau. Cara, ó, É, aí ele tá tem com um essas variações. chicote, ele tá com. Ele é mais marrom, né? Vamos Aham. lembrar que lá nos Estados Unidos o Natal é inverno, né? Então. Sim, É... ele tá com peles assim por cima, ele tá com chicote, um, sim. uns galhos, um chapéu com folha seca. E, como tu diz, ele tem uma face mais humana, porque ele deixa o rosto à mostra, né?
Uhum. Essa também é a versão do seriado, né? Assim, só que, Não, ó, mas tem fundamento, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do outro personagem lá, que é uma é, variação do Pensinickel, né? é que se tu procurar acho que ele fala Belschnickel. Se tu procurar Uhum. o Belschnickel e botar Pensilvânia, aí tu vai ver um homem barbudo, com um monte de pele e um Ó, galho. É esse outro, mais o Sackman, né? esse outro essa outra variação é o Ruprecht, O o Ruprecht. nome, Ruprecht, que seria essa figura mais humana. Ele era um servo, né? Aí Uhum. diz aqui que trazia um molho de galho seco, e só que ele não machucava ninguém, ele era como se fosse um ajudante só. E o Hum. Pensinickel, então, era o que educava pela força, né? Mas é tudo variação da mesma. E eu acredito que quando veio aqui para nossa região, foi se adaptando, que nem tu falou da própria roupa do Pensinickel, né? Uhum. E esse Ruprecht, ele acabou se tornando o Sackman, né? O homem do saco ali. O homem do saco. Não sei, E, não tem como a gente afirmar isso, mas é não. uma dedução, né? Aqui eu tô vendo bastante agora o São Nicolau o e esse Ruprecht. Meu Deus, Uhum, mas ele é bem barbudo, mole de galho seco e roupa toda preta, né? uhum. Bem escuro, assim. Que coisa louca. Isso é muito legal, né, cara? O Natal, a gente tá Natal, acostumado. Natal, Natal raiz, né? É, tem um aqui mesmo que parece que botaram todos os orcs do Senhor dos Anéis junto com o São Nicolau aqui, ó. Tem uns 20 Krampus do lado dele aqui, meu Deus do céu. Então, essas coisas, assim, é que dá prazer em retratar no diorama, sabe? Porque Uhum. eu sei que quem olhar, e mesmo aquele que não sabe o que é esse bicho ali, né? Ele vai perguntar e aí tu vai explicar. É mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Uhum. E é mais uma pessoa que está sabendo um pouco da cultura daqui, né? Sim. E nós temos que preservar, né? Porque se tu for prestar atenção, o Pacemaker ele não tem em nenhum outro lugar do Brasil praticamente. Não, Se tiver, né, que fale aí, mas a gente não sabe. E com certeza a cultura a gente tem que preservar essa memória, né? Senão vai se perder. Uhum. E Agora ela não muito difícil se perder porque se tornou patrimônio cultural, né? uhum, É muito conhecido e muito forte, né? Até nas outras cidades aqui da região que não tem. Acho que Pomerode tinha também, mas outras não tinham e já pediram algumas vezes para para levar, estar né? visitando, né? Para Eu acho mostrar. legal, até queria dar os parabéns para as turmas ali que fazem, né? Uhum. Que, como eu disse, eu sou lá do Rio Branco, do bairro Rio Branco, e nós tínhamos, era de uma maneira assim que cada um por si, né? Quem quisesse fazer um sneaker ia lá, inventava a roupa como queria, e nas semanas ali que antecede Natal, saía por aí assustando as pessoas, né? Mais nada. Uhum. E na noite de Natal vinha também assustar a gente. Mas não era uma coisa muito organizada, assim, sabe? Como é hoje o Pessníquel da Guabiruba, que tem a sociedade, né? Do Pessníquel, tem Sim. a casa, né? Ali as coisas, né? Pessníquel House, né? Uhum. Pensinickelplatz. Pessníquel, a praça do Pessníquel. É. Pessníquel Platz. Mas eu vou te dizer assim que depende muito das pessoas, sabe? As pessoas é que tem que correr atrás e tem que gostar muito, porque senão a coisa se acaba. As pessoas que Uhum. estão à frente ali do Pensinickelplatz, ali eu conheço bastante ali o Fabiano, né? O Fabiano Siegel e a Uhum. família ali, o pessoal da diretoria. Cara, pessoal ali, eles são todos voluntários, eles dão o sangue por aquilo lá, né? Uhum. Se não fosse o trabalho deles ali todo ano, e já há muitos anos, né?
construindo aquilo lá e sempre fazendo uma coisinha diferente, sempre melhorando, não ia estar onde está hoje, não ia chegar onde está hoje, né? Com certeza. Então, o mérito, essas coisas assim culturais, infelizmente, o mérito é sempre das pessoas. Sim. Até tu conseguir um apoio assim e uma ajuda até financeira, né? Que tudo Muito acaba difícil. dependendo. É muito difícil. Só quando tá já se provou que aquilo ali realmente traz algum tipo de retorno, é que tu consegue, talvez até com um pouquinho mais de facilidade, mas mesmo assim, nada se compara ao trabalho que tem que desempenhar, né? É muito difícil. Assim, ó, até gostaria de parabenizar tu pelo trabalho dos dioramas ali. E eu sempre lembro do Aldo também, que faz os quadrinhos, né? Uhum. Ele faz os quadrinhos e acrescenta ali o Persnickle, e ele fez Sim. alguns explicando do Papai Noel e coisa, né? Os desenhos, o do São Nicolau. Isso ali é muito valioso, sabe? Muito, muito, muito valioso. Tanto os quadrinhos, quanto o diorama, quanto essa mulher. Como é que é o nome dessa mulher que faz os biscuits do Cara, Persnickle? eu esqueci o nome dela, cara, porque quando a gente fez do presépio ali, Uhum, até o Fabiano e a esposa dele foi quem ajudou, né? uhum, Participava junto com a gente da coordenação. uhum. E como ela tinha esse contato com a mulher ali fazendo o Pensiniclo, então a gente teve essa facilidade de fazer as peças do presépio também, né? Legal. Eu sei que ela mora na Rua São Pedro também. Ela é de São Paulo e ela está morando há alguns anos aqui. Hum, Mas ela, meu Deus, tem um talento, cara. Ela consegue no biscuit fazer muitos detalhes, né? legal. Pelos pensiníqueos ali, a expressão e a diferença entre cada um não é uma coisa que tu percebe que tem uma forma para todo ele, né? Na Sim. verdade, cada um tem suas peculiaridades, né? E tu tá fazendo agora eu vi no teu Instagram uma fachada de uma casa em Chaimel, né? Aham. E tu pode dizer mais que trabalho tu está desenvolvendo ali? Esse é mais um tema assim que o diorama aborda, né? Uhum, Tu podes fazer uma fachada ou um cômodo de uma residência, né? uhum, E colocar isso num quadro, né? certo. Pendurar isso numa parede, botar numa moldura, claro, um pouco mais profunda, né? E ali Uhum, dentro, então, é o mais parecido com o princípio do diorama lá, em que tu pegavas uma imagem 2D, né? Uma foto, fazia esquemas ali de profundidade, iluminação e sombra e transformava aquilo em 3D. uhum, Então, a ideia é mais ou menos essa, né? uhum, E aí eu decidi também pegar mais um elemento aqui histórico da Guabiruba, né? uhum, Para fazer esse é o meu primeiro né, de fachada, assim. certo. Os outros eu já tinha feito, esse ainda não. E daqui a pouco ele fica pronto, assim. Eu estou finalizando ele, falta alguns detalhes, né? Uhum, Mas foi assim, está sendo uma experiência bem bacana fazer isso ali, porque tem sempre essa pegada assim, pô, é uma casa quase centenária, né? uhum, E eu, na verdade, é da família da minha esposa ali. certo. Então, tem muita história ali, né? Muitos familiares e tios acabaram morando ou passando por essa casa. Uhum. Hoje ainda a gente acaba visitando ali, que na verdade é do lado da minha, né? A Ah, gente sim. mora aqui perto. Então, até como eu coloquei na legenda Uhum. de uma das publicações ali, imagina quantas pessoas já não olharam para fora dessa janela, né? Nesses Ah, anos sim, todos. sim. Sim, acho que tem 80 e poucos anos, quase 85 anos. Uhum. Quantas pessoas não entraram e saíram por essa porta, né? Ali ela é justamente a cozinha, né? Sala Sim. e a cozinha. Então, tu retratar uma coisa, transformar isso num diorama que vai ficar dentro da tua sala, mas que é de um local que tem tanta história assim, no fim assim tu até se sente com uma responsabilidade, né, Claro. de retratar bem aquilo ali, né? Uhum. É, Então, muita gente deve, pessoal mais antigo talvez,
quando olhar isso aí, deve bater alguma ideia, porque sempre tem alguém, morei naquela casa, hoje já foi vendida, foi destruída, não tem mais, né? Justamente, é. Se eu te mostrar a foto da minha casa, quando eu nasci, já não era mais assim. Uhum. Mas a casa que eu morei minha vida inteira e o meu pai morou a vida dele toda, meu opa, minha oma, que nasceram ali dentro, né? Uhum. Lá no Rio Branco, ela era em Chaimel assim, bem Ah, parecida. sim. Só Uhum. que a mesma idade praticamente também. Só que Uhum. em 1970, alguma coisa, 60, 70, sei lá, 60, 70, ela foi reformada, né? E perdeu essas características em Chaimel, perdeu Sim. todos esses detalhes, assim, né? Uhum. O tijolinho à vista e coisa e tal. Mas se tu vê a foto assim, tu consegue ver que era uma casa nesse estilo. Talvez Uhum. algumas pessoas que estejam ouvindo até possam entrar em contato contigo pedindo, né, para tu fazer um trabalho desse de como tu tá falando. Sim. Eu pego, por exemplo, um exemplo até meu, né? Quando eu Uhum, morava com os meu opa e minha oma, né? Meus avós paternos, né? uhum, Atrás de casa tinha um rancho assim e ali é onde a gente brincava, né? certo. Tipo assim, há muitos anos aquilo ali tinha boi, tinha galinha, né? Uhum, E aí acabou ficando só o rancho. Então eu tenho algumas fotos assim de quando era pequeno brincando ali com uma parte do rancho, mas eu lembro como era para trás, né? uhum, Como era além daquela foto, né? sim. Então essas pessoas, né, que que também lembram dos locais de infância ou às vezes de um cômodo da casa em que, sei lá, junto com os avós acabava fazendo alguma coisa junto, né? Uhum. Escutando uma vitrola, fazendo doce, essas coisas que a gente fazia com o opa e com a oma, né? Sempre uma maçã assim, Isso né? não sai da memória, entende? Uma parte daquilo ali, o restante está na tua cabeça, né? Uhum, Então, conversando e tentando fazer alguns esboços, a gente consegue chegar bem próximo do que era, né? E uhum, aí, imagina assim, tu ter lá agora, no tempo atual, na tua sala ou no teu quarto, aquilo ali pendurado na parede ou numa mesinha do canto, né? E algo em 3 dimensões, ela dá muito mais realidade do que uma foto, assim. Claro, uma foto também é uma lembrança muito, muito bonita, né? uhum. Mas ter essa Mas com certeza representação é em muito mais diorama, legal, assim. aham. E, mas tu recebe bastante encomendas, assim, desse tipo de coisa? Ou como é que funciona? Cara, eu vou te dizer que eu tô bem contente, assim, Uhum, com os pedidos, né? certo. Depois ali que teve aquela matéria no município ali, muitas Quem pessoas, foi que entrevistou? Como é que foi? Qual o nome do repórter? o Bruno, Bruno? é, Beleza. ele me mandou um WhatsApp um dia perguntando sobre, aí a gente conversou um pouco. Aí, devido a essa situação que a gente está vivendo, a gente fez tudo por WhatsApp, né? Aham. Pelo telefone. E aí eu mandei para ele uns áudios, aí ele me mandou algumas perguntas também. E fiquei bem feliz assim com a matéria. Ele conseguiu transmitir bem assim aquilo que a gente conversou e que a gente passou para ele, né? Uhum. E depois daquilo ali, cara, muitas pessoas que já viam esses dioramas não sabia que era eu que estava fazendo. Uhum. Outros não, né, não nem sabiam que tinha aqui na região, né? Que é o caso desse cara que eu estou fazendo agora, que é de um trenzinho elétrico. Legal. Tu mostrou para mim um esboço bem massa. Hoje até eu fui lá pegar. Ele ele tem ele desde criança, cara. Meu, é um trenzinho muito massa. Claro, é simples, é um brinquedo, né? Uhum. Mas pô, ele tem guardado mais de 20 anos e está em perfeito estado. Imagina, né? Pô, que Quantas legal. vezes ele já brincou com isso e agora ele vai ter isso meio que renovado, né? Aham. Então, depois dessa matéria ali, muitas pessoas entraram em contato, assim. Eu estou fazendo meio que uns 2 ou 3 ao mesmo tempo aqui, porque daí
o que eu faço num, eu consigo fazendo no outro também, né? Porque tem um tempo de secagem em determinada fase, um tempo de corte de outras coisas, então eu acabo tentando fazer ao mesmo tempo, né? Sim. E tem mais alguns, assim, tem uma outra amiga minha que passou um tempo na Alemanha, e ela ficou num hotel lá bem histórico, assim, né? Que era um castelo antigamente, então isso marcou para ela, porque foi a lua de mel dela lá. Ah, que legal. E ela me mandou umas fotos e umas publicações no Facebook para a gente ver se consegue retratar aquele local, né? Ou pelo menos uma parte dele, né? A gente vai discutir ainda. Então, assim, o que mais me deixa contente é poder, de certa forma, fazer parte um pouquinho da história dessas pessoas, né? Sim. Tipo assim, pô, eu vou fazer um diorama, beleza? É o meu trabalho, tudo, só que isso vai ficar para sempre com a pessoa vai guardar aquilo ali com carinho, porque se trata de um lugar que ela passou um momento especial da vida dela, que foi a lua de mel. Então, sempre vai estar lá, entende? Que massa. Salve, né? É bem Então, legal. isso muito mais profundo, assim, do que aquele simples cenário que está ali, né? Do que aquele conjunto de árvores e de carrinho e de construções. E fora as pessoas que eu acabei conhecendo nesse um mês agora, que de outra forma eu não ia ter contato, né? Como a gente tem um... Eu acabei conhecendo o trabalho por causa da matéria do jornal mesmo, né? E aí comecei a olhar e perguntar se alguém te conhecia, como é que era. Aí chamei ali para a gente conversar. Mas, pô, parabéns mesmo pelo teu trabalho, é bem legal. E com certeza, agora cada vez mais tu vai ganhar visibilidade, né? Então eu acho E é que... legal, eu acho que é importante, é mais uma maneira de as pessoas se ocuparem também, porque eu acredito assim que as pessoas elas podem fazer os seus próprios dioramas também, entende? Isso é uma coisa assim que é possível aprender e é possível ensinar, né? Tens a vontade de fazer uma oficina, de ensinar a pessoa a fazer também? A minha intenção é, junto desse perfil do Instagram, é publicar conteúdo também sobre. Por exemplo, como é que algumas pessoas já vieram perguntar, eu acabei só respondendo para elas, né? Mas no futuro eu pretendo mostrar como é que faz, né? Pensasse em fazer Não, um canal de vídeo no YouTube, alguma coisa assim também? algo assim, começar devagarinho, né? Talvez explorar primeiro o Instagram ali, que também tem bastante recurso, tanto de vídeo, né? Quanto de fotos ali. Mas publicar esse conteúdo de como faz, não que só existe a maneira como eu faço, né? Mas é mais uma maneira, né? Eu acho legal tu explicar a tua maneira de fazer, porque quando a gente vai ver os dioramas, a gente acaba vendo dos americanos e dos europeus, né? E eles têm muito recurso, eles vão na loja da esquina e compram 1 milhão de coisas. Sim. E a gente tem que acabar usando a criatividade, né? Justamente. E, por exemplo, assim, eu tenho contato com algumas pessoas de São Paulo que fazem, né? Então lá é muito forte essa questão da reciclagem. Tipo assim, o que eu compro aqui na papelaria, eles não compram, cara. Eles não compram lá. Eles juntam na rua. Sim, é muito difícil alguém dizer que saiu para comprar alguma coisa na papelaria. Só mesmo em últimos casos. Eles juntam muita coisa na rua. Muitos tem um grupinho no WhatsApp ali. E de vez em quando alguém coloca, hoje eu estava andando na rua e achei esse pedaço de madeirite. Eu estava andando na rua e achei esse pedaço aqui, uma caixa de geladeira, tem o isopor dentro, né? Peguei o isopor e trouxe para casa e agora eu estou fazendo. Isso que é o bacana, entende? A pessoa ela começa a ter uma percepção diferente do que está ao redor dela, né? Sim. Assim, há 3 meses atrás, se eu olhasse um pedacinho de plástico ou alguma coisa que hoje eu uso para fazer um elemento do cenário, aquilo ia passar despercebido, né? E aí tu começa a ver que essa percepção das coisas que tu usa para o diorama acaba interferindo também na tua vida pessoal, né? Com Nas certeza. tuas experiências pessoais, né? Porque tu acaba
vamos dizer, afiando a tua visão, a tua percepção e achando soluções, às vezes, para coisas que antes tu não conseguia, porque tu O acaba mais não clássico executando disso aí isso, é o palito de picolé, né? justamente. Não pode faltar palito de picolé, palito de dente e cola quente. Porque palito de picolé dá pra fazer muita coisa. Sim. Mas assim, ó, a gente tá meio que chegando nos 57 minutos, né? Aham. Eu queria que falasse um pouquinho assim do processo de fazer a sketch, né? Ali o desenho, né? Aham. E como é que é o processo todo, né? Do desenho para depois fazer a colagem, a montagem. Sim. E aí É depois a gente se dirige para o final, quando dá uma saudação final. Beleza. Tudo começa com o contato inicial, né? Uma conversa sobre uma ideia que ou eu ou a pessoa que entrou em contato comigo teve, né? Uhum. Aí a gente parte para uma imagem de referência. Aí, Certo. como eu falei, essa minha amiga ali mandou algumas imagens lá do hotel que eles ficaram, daquela construção histórica e tal. Beleza. Uhum. Essa casa em Chaimel eu também tenho uma imagem. Tenho ela real, posso medir ela. Ótimo, né? Uhum. Nem sempre é assim. Pegando o exemplo ali do Fred versus Jason, surgiu as duas imagens, só os dois bonequinhos ali. E aí, e aí parte um trabalho de pesquisa, né? O Jason ali ele veio com vários acessórios, né? Veio com machado, veio com um garfo de feno, um arpão. Aí logo me veio assim, eu acho que uma cabana de pesca ia ficar legal, né? Uhum. Aí eu comecei a pesquisar um pouco dos filmes ali e tal, e eu vi que tinha a ver, né? Não era destoado do personagem, né? Tem muito a ver. Teve momentos ali, né? Senão também não teria esses objetos ali de acessório, que é o arpão, né? Uhum. Aí, depois disso, eu geralmente troco uma ideia com a pessoa, né? Só que aí eu percebo, assim, que é difícil eu conseguir explicar para ela o que está na minha cabeça, né? O que eu pretendo fazer. Uhum. E aí eu passo a fazer esse rascunho, né? Esse sketch aí. Uhum. Então, eu procuro fazer um desenho base, né? Para a pessoa ter uma ideia, eu boto os principais elementos que vai ter no cenário. E depois disso a gente conversa sobre, né? Uhum. Não, aqui eu acho que poderia colocar tal coisa, que poderia, né? Mas tudo como base aquele sketch. Uhum. Aprovado, aí parte pro corte do isopor ou do Depron, né? Aí vai depender dos elementos que vão ter. Aí eu seleciono os materiais, né? É importante tu ver se tens todos os materiais que vai ser usado, porque é ruim quando tu chega no meio da fabricação, vamos dizer assim, aí tu tem que parar porque esquecesse que faltou um material, faltou uma ferramenta, né? Uhum. Então, antes de começar o trabalho ali, propriamente dito, da mão na massa, é importante separar bem ali todas as ferramentas que vai usar, os, os utensílios, né? E a Sim. matéria-prima, né? Aí começa a parte de corte, colagem e montagem. Tudo branquinho, né? Porque geralmente usa o isopor, né? Sim. Aí começa a distribuir os elementos na cena para ver se... antes disso, então, quando tu tem um boneco de referência, aí tem que estipular a escala, né? Quando tu tem uma figura já que tu vai usar no diorama, aquilo ali é o ponto de partida para tua escala. Então, Certo. todos os outros elementos do diorama vão ter que ser daquela escala ali, porque senão não vai ter proporção, né? Vai ficar feio, né? Tu vai olhar assim, pô, o carro tá maior do que aquela casa. Ou, E ou a para quem faca tá tem maior do que o toque, machado. isso é as trevas, né? É. Então, salvo algum tema ali que é assim mesmo, né? Mas normalmente segue uma proporção. Certo. Aí, depois disso, mesmo assim, em todo momento que vai construindo o diorama, tu vai colocando esses elementos lado a lado para ver se mesmo calculando não fica uma coisa estranha, né? Uhum. Mas geralmente dá certo. Então, depois disso, tu começa a fazer a textura de todos o que vai ser madeira. E tu faz a textura da madeira. O que vai ser tijolo, o que vai ser solo, o que vai ser
ferro, o que vai ser uma chapa de metal, e aí é que entra o trabalho de pesquisa, como transformar basicamente isopor em todos esses elementos diferentes, né? Uhum. E aí é uma mistura, assim, às vezes é tinta, às vezes é um outro pó que vai em cima, o gesso. Essa parede em Chaimel, os tijolos, tu esculpiu os tijolos no isopor? Isso. É esculpido um por um ali, Caramba! É uma chapa de isopor de 5 milímetros, né? Então a parte preta ali, que é a madeira, é o mesmo isopor, só que ele é texturizado diferente, né? Uhum. Ele é trabalhado diferente para ser uma madeira, para caracterizar viga, né? os veios da madeira ali, né? A parte da janela e da porta e da janelinha do sótão lá, daí é chapinhas de PVC, Uhum. que aí é mais lisinho, né? Então é uma madeira mais acabada, pintada. Então se eu fizer ela direto no isopor, não vai ficar lisinho como é uma porta de madeira maciça, né? Sim. E aí depois de texturizar isso tudo é que entra a pintura, e aquilo ali é que mesmo vai diferenciar os elementos, né? Certo. Cara, muito bom. Mas, ô, Michael, a gente vai encerrando assim, né? Uhum. Queria que deixasse para o pessoal que está te ouvindo um agradecimento, assim, e uma indicação para o teu trabalho, pro teu Instagram. Eu quero deixar, então, primeiro um abraço a todos que estão ouvindo, né? Eu espero que quem está acompanhando o perfil do Instagram esteja gostando do trabalho. Quem ainda não está acompanhando, que siga, @artediorama. Lá vai ter o contato também de celular, se alguém quiser trocar uma ideia, não necessariamente fazer um orçamento ou fazer um diorama, mas às vezes querer aprender um pouco sobre algumas técnicas e até a gente trocar uma ideia, né? Uhum. A gente, isso é unânime dentro desse universo. Ninguém está só para ensinar, né? Está muito mais para aprender. Claro. E a intenção é difundir o diorama o quanto mais melhor, né? Quanto mais pessoas estiverem fazendo, quem sabe daqui a pouco a gente não tem uma loja aqui especializada também, né? Alguém que se interessa, isso tudo facilita, né? Uhum. Então, como eu falei lá no começo, a ideia é contar histórias, né? Não é simplesmente fazer um diorama. E se alguém tem alguma ideia, alguma história para contar através de um diorama, entre em contato que vai ser muito bem-vindo e a gente vai fazer o possível para transformar essa história num diorama bem, bem bacana. Valeu, então, Michael Scheffer, do Arte Diorama, né, da Guabiruba, e do mundo, né, porque o Instagram é do mundo. Valeu, Buda. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Valeu. E um abraço. Sim. Valeu, cara. Valeu, muito obrigado. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.